Daremos início ao primeiro dia de pré-palestras do primeiro simpósio integrado de trauma dental e endodontia da Universidade do Estado do Amazonas. Sou a acadêmica Luísa Queiroz, é membro da Liga Acadêmica de Trauma Dental e do projeto de extensão Trauma Zero. Darei início à primeira apresentação com o tema Trauma Dental em Dentes Permanentes, conceito e classificação segundo as diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária. Trataremos sobre lesões dentárias traumáticas, onde seu diagnóstico, planejamento e acompanhamento adequado são essenciais para minimizar as complicações decorrentes de um trauma. As diretrizes foram desenvolvidas para auxiliar no processo de tomada de decisão e melhorar o manejo e atendimento em casos de dentes traumatizados. Então, o seu objetivo é fornecer informações para o atendimento imediato ou de urgência de lesões dentárias traumáticas. O conteúdo da apresentação é baseado na versão mais atual do documento, sendo ela a de 2020. A avaliação clínica de um dente traumatizado não deve ser limitada apenas ao elemento dentário que sofreu a lesão, mas também as estruturas adjacentes, como tecidos moles, o tecido ósseo de suporte, todos devem ser considerados no momento do planejamento do caso. A avaliação radiográfica ela vem da necessidade de acompanhamento e como um auxílio diagnóstico para os casos de trauma dental. E as diretrizes reforçam que cabe ao clínico decidir quais tomadas radiográficas devem ser realizadas em cada caso. Então, isso deve ser avaliado de uma forma individual para cada caso. Trouxe como exemplo uma situação do projeto Trauma Zero, onde uma criança sofreu uma fratura complicada de coroa dos incisivos superiores, levando a uma laceração em lábio. Durante a investigação clínica, foi decidido realizar uma radiografia periapical dessa lesão em lábio inferior, onde foi encontrado fragmentos dentários, pequenos fragmentos dentários na área da laceração, como pode ser visto na parte superior esquerda da imagem. Assim, essa informação ela foi importante para o momento do planejamento do tratamento desse paciente. A documentação fotográfica, além de importante para o monitoramento da cicatrização dessas lesões decorrente de um trauma, ela também é essencial como uma documentação legal. É importante ressaltar que o teste de sensibilidade pulpar ele não é conclusivo em caso de trauma dentário, pois, muitas das vezes, uma resposta negativa pode ser temporária. Então, isso significa que, mesmo que a resposta ao teste de sensibilidade seja negativa, não necessariamente significa que este dente está passando por uma necrose pulpar. Dessa forma, ressalta que é necessário realizar o teste de sensibilidade pulpar na consulta inicial e também nas consultas de acompanhamento em caso de trauma dental. Aqui, passando já para a classificação em si, foi dividido em 2 grupos como uma forma didática, chamados de grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 sendo mais voltado à fratura no elemento dentário em si e o grupo 2 a lesões nos tecidos de suporte. Iniciaremos pelo grupo 1. Trinca em esmalte é uma fratura incompleta, caracterizada como uma rachadura ou uma fissura do esmalte, sem perda de estrutura dentária. Então, os achados clínicos são mobilidade normal, sensibilidade pulpar geralmente positiva e ausência de sensibilidade à percussão e à palpação. Aqui há uma observação em asterístico vermelho que, caso haja essa sensibilidade à percussão e à palpação, avaliar possível luxação ou fratura radicular, pois não é incomum que essas fraturas, essas lesões decorrentes de um trauma aconteçam de forma simultânea e elas agem sinergicamente como um prognóstico desfavorável para o paciente, mas é preciso ser investigado para realizar o adequado planejamento e tratamento dessas lesões. Como achados radiográficos, geralmente está sem anormalidades e a radiografia periapical é recomendada. O tratamento se diferencia em sem trincas visíveis, onde nenhum tratamento é necessário, e em casos de trincas visíveis, onde é recomendado o selamento com resina composta.
Já na fratura de coroa, onde é separada em não complicada e complicada, iniciaremos pela não complicada, limitada a esmalte, onde já há, então, uma perda de estrutura dentária, porém não há exposição de dentina. Apresenta mobilidade normal, sensibilidade pulpar geralmente positiva e ausência de sensibilidade à percussão e à palpação. Os achados radiográficos apresentam essa perda de estrutura dentária. A radiografia periapical é recomendada e é importante realizar a localização de fragmentos dentários. Em casos onde há lesões em mucosa jugal, em mucosa labial, como foi o caso do exemplo citado anteriormente, onde há suspeita que possam haver fragmentos dentários naquela região, deve ser considerado realizar a tomada radiográfica dessas localidades e para considerar no planejamento e tratamento da lesão. O tratamento da fratura de coroa limitada a esmalte pode ser realizada a suavização das bordas da fratura, dependendo da extensão e da localização da mesma, ou a restauração com resina composta propriamente dita. Também pode ser realizada a colagem do fragmento dentário se ele for encontrado. No caso de fragmentos dentários, é preciso atentar-se se eles estão secos ou não. Em caso de fragmentos secos, é preciso realizar uma reidratação do mesmo em soro ou água por 20 minutos, pois um fragmento seco ele possui uma coloração mais esbranquiçada do que o dente de origem, causando uma diferença no momento da restauração. Na fratura de coroa, ainda não complicada, porém com perda de estrutura chegando à dentina, a mobilidade aparenta ser normal, sensibilidade pulpar geralmente é positiva e há ausência de sensibilidade à percussão e à palpação. Os achados radiográficos mostram essa maior perda de estrutura, a radiografia periapical é a recomendada e é importante realizar a localização dos fragmentos dentários. O tratamento ele é mais voltado à proteção dessa dentina exposta. Então, a restauração pode ser feita com o uso do fragmento dentário, mas também reforça o uso do cimento de ionômero de vidro para realizar essa proteção. Tudo depende da profundidade e de como será lidado o caso que aparecer na clínica. Também reforça a importância de atentar-se à espessura de dentina remanescente, visto que em casos onde há uma espessura de menos de 0,5 milímetros, onde é possível ver muitas vezes uma superfície rosada, mas sem sangramento dessa dentina, é importante utilizar materiais que protejam o complexo dentino pulpar, como o exemplo que as diretrizes dão é o hidróxido de cálcio e o cimento de ionômero de vidro. É importante ressaltar também que, se for utilizada uma restauração provisória, que ela seja permanecida por o mínimo de tempo possível e que seja logo substituída pela restauração definitiva. Já na fratura de coroa complicada, que é quando há exposição pulpar, a mobilidade desse dente aparenta normal, a polpa está exposta, então ela está sensível a estímulos, seja ele o ar, líquidos ou ao doce, por exemplo, e a ausência de sensibilidade à percussão e à palpação. Então, a diferença, comparando com as classificações passadas, é que aqui a polpa está exposta. A radiografia periapical é recomendada e é recomendado realizar a localização de fragmentos. O tratamento ele é diferenciado em caso de risogênese incompleta e risogênese completa. Risogênese completa é quando o desenvolvimento da raiz ainda não está completo, o ápice radicular ainda não está fechado, onde, mesmo em caso de risogênese completa e incompleta, as diretrizes sempre buscam uma abordagem conservadora. Então, em caso de risogênese incompleta, é recomendado a pulpotomia parcial ou capeamento pulpar para conseguir prolongar o momento de desenvolvimento dessa porção radicular. E na risogênese completa, pulpotomia parcial, quando possível, ou tratamento endodôntico convencional. A restauração após o tratamento endodôntico característico de cada etapa for realizado pode ser feito com fragmento dentário ou com resina composta. A fratura corono-radicular não complicada
sendo esta sem exposição pulpar, é uma fratura que envolve esmalte, dentina e cemento. A sensibilidade pulpar geralmente é positiva, há sensibilidade à percussão. O fragmento, seja ele coronário, distal ou mesial, normalmente está presente e imóvel, e a extensão dessa fratura deve ser avaliada, se ela está supra ou subalveolar, e muitas vezes ela também está subgengival. Então, isso deve ser observado e considerado no planejamento. Achados radiográficos são que essa extensão apical da fratura geralmente não é visível. É recomendado, como radiografias de opção, a periapical, a oclusal e 2 radiografias adicionais com diferentes angulações. Também pode ser solicitada a tomografia para visualizar com maiores detalhes o trajeto dessa lesão e sua extensão. Também é importante realizar localização dos fragmentos. Para o tratamento, se o fragmento dentário estiver presente, ele pode ser colado ao dente, ser utilizado na restauração, ou pode ser realizada uma restauração com cimento de ionômero de vidro e resina composta. As diretrizes trazem várias opções para tratamentos futuros que dependem de cada caso de forma individual, como extrusão ortodôntica da porção não móvel dessa lesão, desse elemento dentário, ou a extrusão cirúrgica, ou o reimplante. É uma vasta quantidade de tratamentos futuros como opção. Já na fratura coronorradicular complicada, sendo esta com exposição pulpar, apresenta geralmente sensibilidade pulpar positiva, sensibilidade à percussão, o fragmento normalmente está presente imóvel e a extensão dessa fratura deve ser avaliada. A extensão apical da fratura geralmente não é visível, assim como a não complicada. As radiografias recomendadas são as mesmas, periapical, oclusal e 2 radiografias adicionais, e também pode ser realizada a tomografia. Para o tratamento, em caso de risogênese incompleta, tentar manter a vitalidade pulpar, então a pulpotomia parcial, por exemplo, e na risogênese completa, o tratamento endodôntico. A colagem de fragmentos ou restauração em resina composta após o tratamento adequado e também vastas opções para tratamentos futuros, dependem da individualidade do caso. Para a fratura radicular, trataremos sobre a horizontal, oblíqua ou uma combinação de ambas. Inicialmente, a sensibilidade pulpar é negativa, em muitos casos. Ela pode apresentar sensibilidade à percussão. O fragmento coronário pode estar móvel ou deslocado e pode apresentar sangramento no sulco gengival. Então, as características radiográficas desse tipo de fratura é que essa fratura pode estar em qualquer nível de raiz. Aqui, dividimos o elemento dentário em porção radicular de terço apical, médio e cervical, onde o terço apical é com um prognóstico mais favorável e o cervical com um prognóstico menos favorável. As radiografias recomendadas são a periapical, a oclusal ou 2 radiografias adicionais com diferentes angulações. Também pode ser realizada a tomografia. Para o tratamento, se houver deslocamento do fragmento dentário coronário, reposicioná-lo e checar radiograficamente se sua posição está adequada no alvéolo. Em caso de fratura em terço apical e médio, realizar uma contenção flexível por 4 semanas. Já em casos onde há fratura próxima ao terço cervical ou no terço cervical da raiz, a contenção flexível pode ser e deve ser, por meio da recomendação, ser mantida até 4 meses de duração. Não é indicado tratar endodonticamente esse tipo de fratura na consulta de emergência. É preciso continuar fazendo acompanhamento para ver se realmente passará por uma necrose pulpar ou por uma reabsorção externa inflamatória, que aí sim caberia a necessidade de um tratamento endodôntico. A fratura longitudinal radicular, ela não é citada nas diretrizes, porém, de acordo com a literatura atual, seu prognóstico é desfavorável e muitas vezes o tratamento é apenas a extração dentária. Passando para a fratura alveolar,
é uma fratura que envolve o osso alveolar e pode se estender para os ossos adjacentes. Então, a sensibilidade pulpar do segmento fraturado geralmente é negativa. Comumente há uma alteração na oclusão desse paciente e também pode apresentar uma mobilidade e deslocamento do segmento com diversos dentes em movimento ao mesmo tempo. Dificilmente haverá uma fratura alveolar apenas de um elemento dentário, em volta de apenas um elemento dentário. Então, ele já traz como uma divisão em segmentos. Com achados radiográficos, a fratura pode estar em qualquer nível, do osso até o ápice radicular. As radiografias recomendadas são as mesmas das classificações anteriores, adicionando também a que pode ser solicitada a panorâmica e ou a tomografia. Para tratamento, quando há o deslocamento do segmento, realizar o seu reposicionamento e, em seguida, estabilizar esse segmento com contenção flexível por 4 semanas. É contraindicado tratar endodonticamente na consulta de emergência, mas é essencial que haja um monitoramento dessa condição pulpar dos dentes envolvidos na fratura alveolar, então do segmento envolvido. Então, avaliar se e quando o tratamento endodôntico é indicado, que é na situação, por exemplo, uma lesão periapical ou uma reabsorção externa inflamatória. Aqui um pequeno resumo na questão do monitoramento clínico e radiográfico que deve ser feito. Uma atenção à trinca de esmalte, que aparenta como nenhum acompanhamento, e isso apenas em casos onde há certeza que é apenas uma trinca de esmalte. Há uma observação com 2 asterísticos nas consultas onde há remoção da contenção realizada, se ela estiver presente. Então, no caso da fratura radicular ou na fratura alveolar. Passando para o grupo 2, onde há as lesões aos tecidos de suporte mais específico, os achados clínicos são uma mobilidade normal, sensibilidade pulpar geralmente positiva, porém, sensibilidade à percussão e ao toque. Os achados radiográficos, sem alterações, e a radiografia periapical ela é recomendada. O tratamento, nenhum tratamento é necessário. Em caso de subluxação, onde o elemento dentário apresenta mobilidade aumentada, porém sem deslocamento, muitas das vezes apresenta um sinal clínico sangramento no sulco gengival. Esse sinal ele não é específico da subluxação, porém ele muitas vezes é remetido a essa lesão, porque em grandes partes, em muitos dos casos da subluxação, apresenta o sangramento no sulco gengival. Então isso chama a atenção quando encontrado na clínica. Geralmente, a sensibilidade pulpar é negativa, inicialmente, deve ser feito o monitoramento, e apresenta uma alta sensibilidade à percussão e à palpação. Então, mesmo diante a pequenos toques, pequenas batidas, esse elemento dentário responderá sensivelmente a isto. Os achados radiográficos, geralmente sem alterações, mas as radiografias recomendadas continuam, as das classificações anteriores. Para o tratamento, nenhum tratamento é necessário, a não ser se houver sensibilidade ao morder ou se houver uma mobilidade excessiva desse elemento dentário. Aí é recomendado utilizar uma contenção flexível por até 2 semanas. Na luxação extrusiva, há também uma mobilidade aumentada, porém, diferente da subluxação, aqui já há o deslocamento desse elemento dentário. Esse deslocamento ele é axial, em direção incisal. Então, o dente ele faz esse movimento para fora do alvéolo, mas não é um movimento completo. Esse dente ele tem um aspecto, muitas vezes, como um aspecto alongado. É comum que apresente o sangramento no sulco gengival e, geralmente, a sensibilidade pulpar é negativa. Com achados radiográficos, é observado muitas das vezes o aumento do ligamento periodontal apicalmente, lateralmente, por conta deste deslocamento. O dente não está encaixado no alvéolo e parece alongado incisalmente também, pela visão radiográfica. E as radiografias recomendadas continuam a das outras classificações. Lembrando, sempre cabe ao clínico decidir quais tomadas radiográficas devem ser realizadas e serão ideais para cada caso
observado individualmente. Para o tratamento, sob anestesia local, reposicionar o elemento dentário no alvéolo e estabilizar com contenção flexível por 2 semanas. Em caso de fratura do osso marginal ou de colapso deste, prolongar o uso da contenção por mais 4 semanas. É preciso ter uma atenção no monitoramento, pois se houver a necrose pulpar, o tratamento endodôntico é indicado, ou em caso também de reabsorção externa inflamatória. Na luxação lateral, geralmente esse elemento se mostra sem mobilidade, porém com um som metálico à percussão. Essa característica de som metálico à percussão é relacionada à anquilose desse elemento dentário, que é muito presente nesse tipo de lesão. Então, som metálico à percussão remete à anquilose. Nesse caso, está sem mobilidade o elemento dentário, porém há deslocamento. Porém, um deslocamento lateral, em direção palatina, lingual ou vestibular. Geralmente há sensibilidade pulpar negativa e, normalmente, essa fratura, a luxação lateral, está associada a uma fratura alveolar ou do osso cortical. Então, é preciso também avaliar as condutas voltadas a esses tipos de fratura. Com machados radiográficos, pode ser observado um aumento no espaço periodontal, de uma maneira geral, e as radiografias recomendadas, periapical, oclusal e 2 radiografias adicionais com diferentes angulações. Para o tratamento, reposicionar o elemento dentário no alvéolo e realizar a estabilização com contenção flexível por 4 semanas. 2 semanas após o trauma, avaliar endodonticamente. Em caso de lesões, periapicais, reabsorção externa inflamatória, isso deve ser avaliado e considerado nessa consulta também de 2 semanas. Na risogênese incompleta, esse dente poderá passar por revascularização espontânea. Porém, caso isso não ocorra, é indicado realizar o tratamento endodôntico. Existem tratamentos endodônticos voltados para dentes com risogênese incompleta, como, por exemplo, a apsificação e a revascularização, que são tratamentos mais conservadores que buscam a continuação desse desenvolvimento da raiz. A risogênese completa, em casos onde há a necrose pulpar, o tratamento endodôntico é recomendado. Já a luxação intrusiva, o dente aparenta estar sem mobilidade e o som metálico à percussão é comum, então sem mobilidade e anquilosado muitas das vezes. O dente ele sofre uma deslocação axial, porém dessa vez em direção ao osso alveolar. E esse elemento dentário ele aparenta estar com um aspecto encurtado. Geralmente a sensibilidade pulpar é negativa. Na radiografia, muitas das vezes é apresentada uma ausência do ligamento periodontal apicalmente ou em toda a extensão. A junção cemento-esmalte ela está localizada mais apicalmente quando comparada com os dentes adjacentes, porque o dente sofreu um deslocamento para dentro do alvéolo. Radiografias recomendadas, as mesmas das outras classificações. E para tratamento em risogênese incompleta, aguardar o reposicionamento espontâneo. Se o reposicionamento espontâneo ocorrer sem a intervenção do clínico, esse reposicionamento espontâneo não ocorrer em até 4 semanas, iniciar o reposicionamento ortodôntico desse dente. Já em caso de risogênese completa, no caso da risogênese incompleta, esse procedimento é em qualquer nível de intrusão, independente dos milímetros que foi intruído. Já na risogênese completa é dividido. Em menos de 3 milímetros de intrusão, aguardar o reposicionamento espontâneo, porém, se não reerupcionar, em 8 semanas, intervir com extrusão ortodôntica ou cirúrgica. Em casos de 3 a 7 milímetros de intrusão, reposicionar cirurgicamente a conduta preferível pelas diretrizes ou reposicionar ortodonticamente. Em casos onde há uma intrusão de mais de 7 milímetros, reposicionar cirurgicamente. Sempre avaliar a condição pulpar desse elemento dentário, pois ele pode passar por uma necrose pulpar ou
também por uma reabsorção externa inflamatória, que não é incomum. É comum que ocorra, então é preciso estar atento. A avulsão é uma lesão complexa e extensa. Seu prognóstico ele depende principalmente das ações tomadas no local do acidente. A avulsão é quando há o deslocamento completo desse elemento dentário para fora do alvéolo. Então, o prognóstico depende das ações tomadas no local do acidente imediatamente após a sua avulsão, onde ele é armazenado, ou se ele é reimplantado de forma imediata. Tudo isso leva-se em consideração. Por ser um assunto extenso, ele haverá uma aula própria destinada a ele durante nossas pré-palestras. Aqui o monitoramento clínico e radiográfico. Mesmo que a concussão e a subluxação apresentem como monitoramento finalizando em 1 ano, é recomendado que esse acompanhamento perdure por mais tempo, visto que a condição pulpar ela pode ser alterada de uma forma não esperada. Então, o acompanhamento deve ser continuado por mais de 1 ano para verificar se é necessário o tratamento endodôntico ou as alterações que podem ocorrer nesses elementos dentários que sofreram essa lesão. Aqui estão nossas referências, são diretamente das diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, a versão de 2020. Esse documento ele está disponível na internet, no site oficial da associação, e fomos baseados principalmente no capítulo de introdução geral e nas fraturas e luxações dentipermanentes, o capítulo 1. Muito obrigada e eu desejo uma boa prova a todos vocês.